mais as vozes que falam na necessidade de um pedido de ajuda externa da banca chegam recados de outros lados, estudos que traçam cenários cada vez mais negros para Portugal. Falamos do FMI, de um eventual empréstimo de emergência, com as presenças de António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz e João Sobral. Bom dia aos três, obrigada pela vossa presença. Olá Maria, bom dia. Começo por si. Hoje vimos o Presidente do BCP a falar em ajuda externa e a banca já começa a passar alguns recados ao Governo. Também Fernando Henrique já tinha falado na necessidade de um pedido de ajuda externa. Isto até agora os bancos tinham-se mostrado sempre contra este pedido. Conhecemos ontem um relatório da Ernst Young que diz que Portugal também vai ter que pedir ajuda externa, portanto, estamos neste ponto. É verdade. Eu penso que, mesmo relativamente à ajuda externa, o Sr. Presidente da República, em uma declaração pública que fez, assim, não falem do FMI, há o FEF, falem do FEF, é o FEF que deverá ser. E realmente alguns dos banqueiros, não só Santos Ferreira, parece que as vozes, ainda hoje de manhã, se acrescentam a Santos Ferreira e às solicitações de Santos Ferreira para pedirmos ajuda antes da data de junho, que é assim dada como a deadline para que tudo aconteça. Relativamente à Ernst Young, no seu relatório, é contra a política europeia, a política que a Europa está neste momento a proceder. Aliás, eu já tinha falado no último programa aqui, que Paul Krugman também era contra aquilo que se estava a fazer, nomeadamente em Portugal. A Ernst Young diz que para realmente termos uma política anti-inflacionista ou para combater a tendência inflacionista na Europa, considera que aumento da taxa de juros um erro. Consideram o aumento das taxas de juros um erro porque, segundo eles, o petróleo vai baixar, vai outra vez no próximo ano atingir os 95 dólares por barril, e estamos neste momento nos 120 e com tendência a aumentar, e segundo eles os produtos alimentares também vão baixar e, consecutivamente, o IVA, os aumentos dos preços do IVA que se verificaram em alguns países da Europa serão diluídos nesta tendência. Para Portugal dizem que junho, enfim, é a data que nós não podemos passar sem pedir ajuda externa, porque, segundo eles, todos os esforços para acalmar os mercados não foram atingidos e esta crise política, enfim, vem ainda a aumentar um pouco. Segundo eles, o déficit português não é dos 4,6%, mas sim para este ano será de 5,4%. Esta desconfiança constante nos últimos 6 anos e nos dados do Governo, isto também faz com que estejamos descredibilizados lá fora e que não nos levem tão a sério como nos deviam levar e depois nos prejudicam nestas questões, ainda hoje, com a descida do rating da Moody's. Ernst Young ainda refere que o esforço fiscal, nomeadamente na parte da receita, foi atingido, mas que não é ainda assim suficiente. E por isto tudo, a Ernst considera que nós temos que realmente ir pedir ajuda ao FEF. Inevitável. António Gaspar, conhecedor da banca, o Presidente do BCP diz hoje que Portugal precisa de mais de 10 mil milhões só para suprimir estas necessidades imediatas do país. É um conhecedor da banca, certamente que os banqueiros sabem do que falam, portanto, o recurso a este empréstimo de emergência é visto como a única saída. E, por outro lado, em que moldes será esse empréstimo de emergência? Porque, por exemplo, se não for indexado ao FMI, diz-se que não terá de ter em contrapartida medidas de austeridade. Deixe-me só dar aqui uma nota sobre o seguinte. A semana passada nós falámos aqui e uma dessas empresas que faz a avaliação de risco país já previa que na sexta-feira Portugal tivesse acesso, digamos, pedisse acesso aos mecanismos europeus e ao Fundo Monetário Internacional. Agora, a Ernst Young é mais um tiro ao alvo, quer dizer, portanto, há tantas opiniões que é agora, em junho, bom, para as minhas contas não são 10 mil milhões, são à volta de 12 mil milhões as necessidades de financiamento, sim. As contas que eu estive a fazer no fim de semana passado, à volta de 12 mil milhões, nós vamos necessitar até julho que vem. Bom, aquilo que eu defendo, e penso que é a solução mais adequada para Portugal sair desta situação em que se encontra, é uma situação que tem que ser mediada pelo Presidente da República, chamando os dois maiores partidos representativos, digamos, dos cidadãos votantes em Portugal, ou seja, o Partido Socialista e o PSD. E, digamos, construírem um outro PEC, ou quiserem, digamos, uma carta de intenções, e essa carta de intenções avalizada pelos dois maiores partidos, enfim, portugueses, e dando como garantia o Presidente da República ser apresentada em Bruxelas, ser apresentada ao Banco Central Europeu, ser apresentada na Comissão,
que era uma verdadeira alternativa, de facto, à entrada de uma ajuda externa imediata. Mas acha que é possível, tendo em conta que José Sócrates se tem mostrado irredutível nessa agora, mas essa é a segunda parte da minha questão. Nós temos assistido ultimamente, de facto, a braços de ferro entre o maior partido da oposição, o líder do maior partido da oposição e o ainda primeiro-ministro missionário. Mas que têm a ver, digamos, com o próprio umbigo, quer dizer, têm a ver com a sobrevivência de um política e a alternância do outro. Eu acho que eles têm que se preocupar, acima de tudo, e digamos, na sua totalidade, com os problemas nacionais, e não com os problemas partidários ou com os problemas pessoais de cada um, ou com as aspirações individuais de cada um. Portanto, estando salvaguardado, debaixo do chapéu de chuva do Presidente da República, esta situação, poder-se-ia, de facto, como alguém já anunciou, íamos de uma forma intercalar, porque o problema que neste momento se passa na banca é que a banca, de facto, por um lado, não consegue gerar funding interno, já há muito tempo que não consegue gerar. Os acessos aos mercados são cada vez mais difíceis. Com a notação do país e, por arrasto, a notação financeira dos bancos a caírem, essa dificuldade é muito maior. E, mesmo no caso hipotético de se conseguir financiar, as taxas de juros são, digamos, insuportáveis, que depois não conseguirão, se calhar, fazer repercutir nos seus clientes finais. Não há, por agora, um problema na banca, mas poderá haver. Sim, claramente, porque a banca, tal como o próprio Estado, tem dificuldades de financiamento. E há muitos anos que a banca portuguesa se endivida no exterior. E esses financiamentos têm a sua calendarização. E que vão ter que ser pagos quando essa calendarização for atingida. Portanto, o problema da banca agora, eu percebo perfeitamente, ainda hoje ouvia que cortaram o financiamento ao subsetor Estado, eu percebo perfeitamente, porque a banca não tem, de facto, já meios, ou tem meios muito escassos já, quando digo meios, digo funding, naturalmente, tem dificuldades e prevê, em termos de horizonte, que essas dificuldades vão avolumar, porque as dúvidas que são lançadas sobre Portugal são diárias. Eu diria há quase, digamos, de hora a hora, há maiores dúvidas sobre a forma como Portugal poderá enfrentar, quer dizer, poderá sair desta crise em que está envolvido. E, de facto, é uma preocupação, a meu ver, legítima da banca, que neste momento, o que eu vejo que pode, de facto, resolver a situação é o Presidente da República, e eu não vi, de facto, o Presidente da República até agora tomar uma posição firme, uma posição que se exige neste momento ao Presidente da República. Quer dizer, o Presidente da República, a meu ver, não se pode fechar que há um problema que tem que ser resolvido pelos partidos, que tem que ser, na Assembleia da República não está dissolvida, mas tem que ser os partidos. Não, quer dizer, eu acho que nos papéis, neste momento de crise e de grande dificuldade que os portugueses todos vivem, alguém tem que tomar. E não há ninguém mais adequado neste momento que é o Sr. Presidente da República chamar os dois maiores partidos portugueses, chamar os dois líderes dos maiores dois partidos portugueses e confrontá-los claramente. Meus amigos, as questões partidárias, as questões pessoais têm que ser afastadas, tem que haver uma questão única que é o interesse nacional, e o interesse nacional é fazer uma carta de intenções em que, de facto, os dois partidos negociem e estejam de acordo para que eu, Presidente da República, digamos que sob a alçada dele, possa, de uma forma, digamos, de grande credibilidade, apresentar, digamos, ao Banco Central Europeu e à Comissão para que, a partir daí, não aquele PEC 4, mas um outro PEC, portanto, talvez com mais algumas medidas, porque, repare, eu também defendo que neste momento, se calhar, irmos para o Fundo Monetário Internacional seria catastrófico, porque não só aquelas medidas que vinham no PEC 4, mas seriam outras medidas, sobretudo de âmbito social, e repare, quando falamos em Fundo Monetário Internacional, estamos a falar em planos de ajustamento estrutural, que são digamos, plurianuais, duram 4, 5, 6, às vezes até uma década, que têm efeitos muito nocivos sobre a maior parte da população portuguesa. Porque a maior parte da população portuguesa é pobre, é desfavorecida, e vai ter que, naturalmente, que depois, de alguma forma, acarretar com essas consequências. Portanto, para evitar, já numa primeira fase, a intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal, eu penso que seria esta a solução adequada, Presidente da República, com os líderes dos dois maiores partidos portugueses, negociarem uma outra carta de intenções alternativa àquele PEC 4 que foi apresentado em Bruxelas, em que os dois partidos estivessem de acordo, que houvesse o garante do Presidente da República e que pudesse dar, digamos, credibilidade à recuperação da estrutura, digamos, económica e financeira portuguesa e que fosse aceito pelos nossos parceiros comunitários. João Sobral, acredita que o Presidente da República vai ter este papel? Tem que o ter. E já o teve, mas falou muito baixinho e pouco se notou. E teve quando disse que
A questão do financiamento não passava obrigatoriamente pelo FMI, mas sim pelo Fundo Estrutural Europeu. E terá regras mais suaves. Mais suaves, e faz toda a diferença, absolutamente faz toda a diferença, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social e até do ponto de vista económico. Porque o que importa no financiamento não é quando é que vamos recorrer ao financiamento. Nós vivemos hoje em dia completamente envolvidos numa falácia. A falácia que é, do quando? Não? Vamos ou não vamos. A questão não é vamos ou não vamos. É claro que temos de ir. Mas em que condições, a que preço e em que condições de reembolso? Eu julgo que ontem a entrevista do ainda Sr. Primeiro-Ministro concorreu muito mais para a baixa do rating do que qualquer uma das medidas que tenham ocorrido anteriormente. Porquê? Uma razão muito simples. Qualquer analista que olhe para o PEC 4 sabe que o PEC 4 não vinha evitar, de forma alguma, que o país derrapasse para os indicadores que nos fazem recear mais. Isto é, era um conjunto de medidas conjunturais e uma ou outra estrutural de longo prazo que não teriam claramente resultados imediatos na política social e económica, sobretudo. E em segundo lugar, é muito importante saber quem é que vai fazer esse financiamento. E o nosso Primeiro-Ministro continua a insistir ainda no FMI, quando lá de fora sabe-se que não é assim. Portanto, nós continuamos a ver alguém que obstinadamente continua a insistir num cenário que não é real, é um cenário político, mas que não é um cenário real, e temos, em contrapartida, o Sr. Presidente da República a falar muito baixinho, a dizer que não é bem assim. Temos que recorrer, claramente. Agora, vamos ver quem é que está do lado de lá. Note-se que hoje, quando a banca fecha as portas ao Estado, vai provocar claramente dois tipos de situações gravosas e, possivelmente, uma saída. Situações gravosas na medida em que vamos começar a ter falta de dinheiro naquilo que são os transportes e o subsetor do Estado, apesar de haver algumas divergências. Se essa pouca capacidade financeira que a banca tem for encaminhada para as empresas e para as famílias, bem, então aí talvez comecemos a recuperar alguma coisa. Mas não podemos recuperar com um Estado em greve diariamente. De resto, Portugal estará em cima da mesa na reunião do Ecofin do final desta semana. Sairá já daqui alguma solução que seja mais benéfica para Portugal e uma solução que se relacione precisamente com este pedido, com este empréstimo de emergência? Eu creio que antes de eleições, não. Antes de eleições não teremos qualquer quadro... Mas Portugal tem dinheiro até às eleições? Não. Então, e como é que o país vive? Teremos que reestruturar dívidas e vamos viver com alguma convulsão, e por isso é que quando o professor António Gaspar dizia que nós temos que reunir os dois principais partidos, eu estou perfeitamente de acordo, mas creio que também teremos que ouvir o outro lado, quer mais à esquerda, quer mais à direita, porque, repare, hoje o metro em Lisboa está em greve. Hoje, sucessivas greves. Hoje a grande Lisboa teve que pegar no carro e vir para a rua gastar gasolina ao maior preço que alguma vez imaginado. E, portanto, é este tipo de incongruências que nós temos que evitar e deixarmos de lado algumas forças sociais que, legitimadas na Constituição e na lei, podem bloquear qualquer tipo de política tendente à recuperação, pode ser imprudente e, portanto, só há uma pessoa que pode realmente colocar, digamos, algum ponto de ordem na situação. E é o Sr. Presidente da República. E terá que ser o quanto antes? Quanto antes. Eu acho que posso só dizer uma coisa, é que eu acho que infelizmente o Sr. Presidente da República, relativamente às últimas reformas constitucionais, não tem o poder que os portugueses hoje tanto esperam a que tivesse para a intervenção. Mas terá o poder de provocar entendimentos, como já fez. Este sistema que nós temos, nomeadamente semipresidencialista, em que retirou muito dos poderes ao Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, com certeza, que é a entidade máxima do país, mas não tem os poderes que hoje gostaríamos que tivesse. E por isso ele também está refém do ponto de vista legal. É evidente que em termos políticos, com certeza que poderá sempre promover, informais, e penso que tem promovido com inúmeros setores da sociedade e não só políticos, mas há aqui no fundo, nós gostaríamos, mas Qual é que é o entrave, não então, conseguimos. Agora? Será o Primeiro-Ministro?